Bom dia, meus queridos. Nós estamos mais uma vez aqui ao vivo falando com vocês. Na última aula nós falamos sobre a filosofia, o desenvolvimento da filosofia, partindo da história. E eu disse para vocês que nós íamos falar sobre Friedrich Nietzsche. Hoje é o nosso assunto. Estão lembrando? Primeiramente, nós iremos analisar que o Friedrich Nietzsche ele é da filosofia contemporânea, mas ele foi um pensador que revolucionou tanto o nosso conhecimento, tanto o conhecimento, que torna-se praticamente um filósofo pós-modernista, que é a época que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, Friedrich Nietzsche era filho de um pastor de origem evangélica, e ele aperfeiçoou, estudou teologia, grego, latim e filosofia, e tornou-se professor de filosofia. Só que com o tempo ele começou a estudar sobre Schopenhauer e começou a sentir atraído por algumas reflexões filosóficas dos grandes escritores da época. Ele começou a pensar e, de repente, no seu pensamento de reflexão e autonomia filosófica, ele começou a criticar o Sócrates. Imagine, senhores, um pensador, um filósofo criticar o Sócrates. Ele começou a dizer que o Sócrates faz um culto à razão. Quando ele faz culto à razão, começando a colocar o Sócrates, começou a colocar a razão como supremacia, conforme nós já estudamos. O Nietzsche diz que quando a pessoa coloca a razão como supremo para o conhecimento, anula a própria filosofia. Os senhores estão entendendo? Porque como a filosofia é algo que é busca do saber, é amigo do saber, mediante essa busca a razão não explica. Então, até certo ponto, segundo o Nietzsche, o nosso amigo Sócrates pisou na bola nessa questão, que a razão não é absoluta, porque senão se a razão fosse absoluta, se explicasse tudo pela razão e aquelas perguntas, aqueles métodos, mataria o próprio espírito da filosofia, que é uma busca contínua da verdade. Outra coisa que ele começou a falar sobre a questão dos valores. Ele desenvolveu a história que os valores reais não existem. Olha de que princípio ele partiu. Por que os valores reais não existem? Segundo Nietzsche, ele diz que todo valor foi criado pelo ser humano. E esse valor foi criado pelo ser humano eram valores que eram baseados na sua necessidade. E como o ser humano não tem o conhecimento profundo de um valor verdadeiro, o próprio valor não existe. Porque o valor ele muda de tempo para tempo e vai construindo conforme a tradição cultural do próprio cidadão e da própria sociedade. É por isso que ele começou a desenvolver uma teoria que chama transvalorização dos valores, ou seja, o valor real não existe. E todo valor que é construído pelo ser humano é um valor subjetivo. E nessa subjetividade não existe um valor real. É bom que entendamos essa questão. Outra coisa, na questão de bem e mal, para ele não existe bem e mal. Porque ambos são criados pelo próprio homem. Ou seja, o homem cria o bem, o homem cria o mal, conforme as necessidades do próprio homem. Se o homem quiser resolver alguma coisa em relação à manipulação, diz o mal. E depois, se alguém quer, e outro, esse mesmo homem tentando manipular alguém, diz que é o bem. Então, o bem e o mal é uma própria construção do ser humano dentro da história. E nós percebemos também que todo valor que existe na questão da filosofia de Nietzsche é um valor que está baseado na satisfação da burguesia. Burguesia sempre é a classe dominante. Então, tudo que existe, criado pelo homem, se baseia na manipulação da classe dominante sobre o dominado. E a gente percebe automaticamente que um pensamento que domina muito o ser humano é o pensamento cristão. A religiosidade é uma forma de dominar o povo com aquela visão de rebanho e de submissão. Então, até certo ponto, Nietzsche começou a dizer que o homem estava completamente perdido. Engraçado, Nietzsche não vem colocar para nós um caminho, ele nos deixa ainda mais perdidos, viu, meninos?
Olha aqui, hein? O Nietzsche foi o maior revolucionário, um dos grandes pensadores da história da filosofia, em que ele desconstruiu tudo e não construiu nada. Ele simplesmente deixou para nós o seguinte: vocês se viram, o caminho é de vocês, e cada um busque dentro de si a sua própria capacidade de existir, solucionar por meio da reflexão. Outra coisa também que o Nietzsche criticava muito era a massificação da visão do mundo burguês e, ao mesmo tempo, a moral cristã. Por que a moral cristã? A moral cristã é aquela criada dentro do aspecto religioso, em que dizia isso é verdade, isso é mentira. Para Nietzsche, jamais o homem tem essa concepção de saber o que é certo e o que é errado. E até certo ponto ele desenvolveu uma filosofia chamada nihilismo, uma filosofia chamada nihilista. Esse nihilista não quer dizer não crer em nada, não é uma filosofia do nada, não, como Diógenes lá no período helênico. Essa filosofia de Nietzsche diria o seguinte: não existe nada que nos dê respostas a respeito de nada. Ou seja, se o homem é capaz de desenvolver a sua própria história, se o homem é capaz de criar a sua própria história, conforme as suas necessidades, e baseado nessas necessidades, para continuar dominando pela burguesia e pelo próprio pensamento cristão, Nietzsche criou a teoria do super-homem, ou seja, o homem é capaz de se resolver. Aí caímos exatamente naquele pensamento da teologia da morte de Deus. Segundo Nietzsche, Deus morreu no conceito da humanidade. Agora, até certo ponto, Nietzsche, eu creio, assim, uma interpretação, não vou aqui criticar o Nietzsche, mas vou dar meu parecer mauriciano sobre o Nietzsche. Eu acredito que o Nietzsche naquela época estava criticando muito o Deus da religiosidade daquela época. Inclusive, futuramente nós vamos postar algumas palestras sobre essa questão. Ele estava de forma desconfortada para aceitar o Deus daquela época. Então, fechando aqui, a questão de Nietzsche, foi um pensador que não deixou nada pronto, desconstruiu tudo que havia construído, criticou Sócrates pela questão de culto à razão, criticou Platão também dizendo que existe um mundo transcendental e um mundo perfeito, não existe nada, só existe esse mundo que o homem se constrói. Também criticou o próprio Aristóteles, que diz que todas as coisas existem por determinado fim. Não, nem todas as coisas. Existem coisas que se estruturam diante da vida e que pode se autoprogramar independente da finalidade cósmica do final absoluto. Então observe que o Nietzsche não deixou nada construído para nós. Eu espero exatamente que o Nietzsche possa balançar com vocês e que vocês possam entender uma coisa, que nós não temos nada pronto, que vamos caminhando, e espero que o Nietzsche tenha trazido para vocês, trago para vocês alguma reflexão sobre a vida, ok? Depois, nos nossos mais um encontro, quando vamos falar sobre Sartre, que vai ser o nosso próprio personagem da história da filosofia, nós vamos talvez voltar um pouco sobre Nietzsche, ok? Um abraço, um beijão para vocês. Lembre que vocês são terceiro anos em pré-universitários, já tem que chegar lá na universidade com alguma coisa bem diferente, bem estruturada, porque quando eu vim falar em Friedrich Nietzsche, os senhores vão lembrar do professor Maurício, que falou de forma não assim muito extensa, mas de forma resumida, ok? Um abraço para vocês.